Olá, boa noite. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo certo. Então fique com a gente, o TH Mais Notícias está no ar. Pelo menos 6 milhões de pessoas foram vítimas de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. O prejuízo ultrapassou o valor de 6 bilhões de reais. Nós conversamos com uma advogada especialista em direito previdenciário. Acompanhe. Então, acessando o aplicativo, existe um ícone, né? A pessoa vai procurar lá o ícone, o botãozinho do histórico de créditos, que é um extrato, né? Esse extrato de créditos, a pessoa vai olhar os descontos. Então, um exemplo, se ela tem lá um empréstimo consignado, vai estar descrito nesse extrato o consignado que ela fez. Então, ela vai verificar detalhadamente todos os descontos que são feitos no valor da aposentadoria. Essas contribuições associativas, né, que são objeto do golpe, elas vêm sempre com siglas, né, abreviações, muitas delas terminam com a palavra PREV, e são de valores baixos, que variam de R$ 30 até 80 e poucos reais. Então, isso que precisa ser verificado. Verificou, identificou que está sendo descontado indevidamente, o primeiro passo é no próprio aplicativo do INSS pedir o cancelamento desses descontos. O problema é que muitas pessoas que descobriram a fraude estão tentando fazer esse cancelamento pelo aplicativo e não estão conseguindo, talvez pela sobrecarga do sistema, né, pela divulgação aí desse golpe. Então, se acontecer isso, a pessoa vai para a segunda opção, ela vai ligar no telefone 135, né, de posse dos seus documentos, o número do benefício, né, os seus dados pessoais, e vai pedir o cancelamento pelo telefone 135. Se o telefone 135, por sua vez, também estiver sobrecarregado, aí a pessoa vai precisar comparecer pessoalmente na agência da Previdência com os seus documentos para efetuar o cancelamento. A especialista em direito previdenciário explicou também o caminho para pedir o bloqueio de empréstimos e de novas fraudes. No próprio aplicativo do Meu INSS, a pessoa já pode bloquear, tá, qualquer desconto futuro. Então, ela também tem a opção dela fazer o bloqueio tanto para o desconto das contribuições associativas, como também para empréstimos consignados. E isso ela pode reverter a qualquer momento. Exemplo, ela vai lá, bloqueia, 2 meses depois, ela precisa tomar um empréstimo. Ela vai no aplicativo, desbloqueia e faz a operação e depois bloqueia novamente. Então, isso é muito importante para que a pessoa consiga ali fazer, né, uma administração do seu benefício e uma administração segura. Depois que ela tomou esses procedimentos, ela fez esses procedimentos, o ideal é sempre que registre um boletim de ocorrência, tá? Até para ela demonstrar na justiça que ela foi lesada. Com base nesse registro de ocorrência, ela também vai pedir um histórico de todos os descontos que foram procedidos, desde o primeiro até o último. E, com isso, ela vai procurar a justiça, procurar um advogado e entrar com uma ação de ressarcimento para ser devolvido todo o valor descontado indevidamente, com juros, correção monetária e em dobro, porque a lei prevê que quem é descontado indevidamente, cobrado indevidamente, tem o direito de ser ressarcido em dobro, e se ela demonstrar ainda que esse desconto trouxe prejuízos de ordem material, por exemplo, ela deixou de pagar uma conta, se endividou, ela ainda tem o direito de pedir indenização, tanto por dano material como por dano moral. Tem que correr, sim, atrás dos seus direitos, né? E a Receita Federal abriu a consulta mais um lote residual do Imposto de Renda de 2024, hein? E também de exercícios anteriores. Mas atenção, porque não é ainda o lote de restituição do Imposto de Renda de 2025. Acompanhe. A Receita Federal liberou a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de 2024 e exercícios anteriores. Não é o lote de restituição do Imposto de Renda de 2025, cujo primeiro lote será pago no dia 30 de maio. Na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, serão 3.549 restituições liberadas. O crédito bancário no valor total de R$ 3.900.000 será realizado ao longo do dia 30 de abril. Para saber se a sua restituição será disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet
que é www.gov.br/Receita Federal, clicar em Imposto de Renda, em seguida consultar Minha Restituição, informar o número de CPF e a data de nascimento. Por meio do extrato de processamento acessado no portal ECAC, é possível realizar a consulta completa da situação da declaração e, dessa forma, saber se a declaração está em malha e saber também qual o motivo da malha. Caso identifique alguma irregularidade na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estiverem equivocadas. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais TH+ Notícias. Até já! Hoje foi o dia de estudantes atualizarem a caderneta de vacinação em Jacareí. As doses foram aplicadas em escolas municipais e estaduais. Seringa e agulha preparadas para vacinar uma turminha especial. São alunos de escolas municipais de Jacareí. A meta é imunizar estudantes de 76 escolas municipais. É uma parceria junto com o programa estadual, Mais Educação e Saúde, para que nós possamos atualizar as carteiras de vacinação e bloquear também o avanço de algumas doenças que estão emergindo. Nós, enquanto saúde, a Secretaria de Saúde, junto com a sua equipe de vacinação, está indo até as unidades escolares, já autorizado pelos pais previamente, já analisado as carteirinhas, visto quais são as vacinas que precisam ser atualizadas, vindo até a unidade escolar para vacinar as crianças são de 0 a 14 anos e 11 meses, mas dentro da prefeitura, como o município é responsável a princípio pelo ensino fundamental, nesse primeiro momento são as nossas EMEFs. Apenas a vacina da dengue está sendo aplicada nas unidades de saúde. A secretária reforça quais são as doenças que mais preocupam. De um modo geral, meningite, HPV, febre amarela, tríplice viral. Essas são as que a gente está fazendo dentro das unidades de saúde. Hoje, a gente tem batendo a nossa porta, e principalmente no estado, estamos em alerta máximo estadual por casos positivos de uma doença erradicada como o sarampo, que não existia até pouco momento e está no nosso estado agora, e totalmente prevenível com a vacina. Apesar de um choro ou outro na hora da vacina, o que vale mesmo é estar protegido contra as doenças. Você, pai, você, avô, precisa... para bloquear esse avanço na nossa região, principalmente dessas doenças, levar e autorizar as suas crianças a vacinar contra a febre amarela, principalmente, e a sarampo, mas dentre as outras também, tríplice, HPV, entre outras. E Taubaté confirmou hoje a primeira morte por febre amarela neste ano. Trata-se de um homem de 68 anos do bairro Pedra Grande. Segundo o levantamento da prefeitura, a vítima trabalhava na zona rural da cidade e não havia tomado a vacina contra a doença. Para evitar mais casos, agentes da Secretaria de Saúde estão visitando os bairros para vacinar quem ainda não tomou a dose. A notícia completa você confere também no nosso site, o thmais.com.br/vale, e também outras notícias aqui da nossa região. Nesse período pós-Páscoa, os lojistas que trabalham com a venda de ovos de chocolate decidiram fazer promoções. É uma forma de queimar os estoques, bom para o comércio e também para os consumidores que estão aproveitando os preços mais baixos. Não são muitos, mas ainda tem ovo de chocolate sendo vendido depois da Páscoa. E o melhor, com preços mais atrativos. O Lenilson, por exemplo, aproveitou. Esperei passar um pouco a época e vim comprar. Preço melhor, tem as oportunidades, os descontos. Eu achei bacana. Hoje está com uma promoção boa na loja aqui, eu aproveitei e levei hoje. Estou levando para a esposa. Faz um agrado em casa, né? Sim, tem que agradar. A Beth também decidiu esperar a Páscoa passar para comprar alguns ovos. Estou levando para o meu marido e para minha afilhada, que ela é pequena, minhas filhas já cresceram, eu dei outra experiência para elas. Mas depois da Páscoa é muito mais interessante mesmo. Eu comprei com 30% de desconto os ovos, com certeza, vale bastante a pena. Vender ovos com preços promocionais depois da Páscoa é uma estratégia adotada pelo comércio para zerar o estoque.
O que sobra já é calculado, a gente já faz um pedido com uma margem maior para sobrar um pouco, para a gente poder fazer essa promoção e recuperar um pouco do gap de meta que a gente não consegue atingir ali na semana. Ainda tem ovo na loja, tem bastante, aliás. A gente está com uma promoção de 30% em todos os ovos da loja, então quem vier vai encontrar promoção na loja com certeza. Mas e aqueles ovos que já foram comprados? Até quando eu posso guardar para continuar sentindo o gostinho da Páscoa? A Camila é nutricionista e dá algumas dicas de como armazenar bem o chocolate. O armazenamento do ovo, o ideal é que se o ovo for caseiro, ele seja consumido em até 3 dias. Então não deixar passar muito tempo, porque geralmente eles têm frutas no meio, tem outros tipos de recheio que pode ser um pouco mais perecíveis. E de preferência guardar dentro da geladeira. No caso do ovo industrializado, a pessoa ela pode estar consumindo ali, deixar fora da geladeira. Aí pode ser entre 7 até algumas semanas, dependendo da forma que ela vá armazenando esse ovo. Então não deixar ele ter umidade, colocar em volta de um papel alumínio, não deixar o ovo exposto à luz, colocar em um potinho para ele não ficar também no ar. Isso tudo vai ajudar a manter o ovo ali mais fresquinho e não mudar as características dele. E agora a pergunta que não quer calar. A gente pode ou não comer chocolate todos os dias? Ele pode ser associado diariamente, tem algumas pessoas até que isso ajuda a pessoa a ter uma melhor adesão ao plano alimentar. Não existe uma quantidade certa para cada pessoa, isso vai depender do quão saudável ela é, do quanto exercício ela pratica, se ela tem algum histórico de alguma doença ou não. Mas geralmente ali um quadradinho de chocolate por dia, isso pode fazer parte sim do cotidiano dessa pessoa. Principalmente se ela for uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais com hábitos mais saudáveis. E quanto mais escuro esse chocolate, melhor ele vai ser por conta dos antioxidantes, por conta de todos os nutrientes que ele compõe ali nesse alimento. Mas pode sim, geralmente eu costumo colocar um quadradinho ali depois do almoço, um quadradinho ali após uma atividade física, que ele cai bem ali para ajudar a manter o plano alimentar. Dados divulgados recentemente trazem à tona um problema que precisa ser discutido, mas que dobrou o número de afastamentos do trabalho em função de problemas relacionados à saúde mental. Excesso de trabalho e pressão financeira levaram essa médica a um colapso mental, o chamado burnout. Foi uma cacetada que pegou tanto a cabeça como o corpo. Então era uma exaustão física e era uma incapacidade de pensar. Eu não conseguia concatenar uma ideia na outra, não fazia sentido o que eu falava com o que eu pensava e como eu agia. Os afastamentos do trabalho por problemas de saúde mental dispararam no Brasil nos últimos 2 anos, de 201 mil casos para 472 mil, crescimento de quase 135%. As principais causas apontadas foram estresse, ansiedade e episódios depressivos. Não há dúvida, excesso de trabalho e ambientes competitivos afetam a saúde. Algumas empresas, elas colocam ali metas irrealistas para os trabalhadores, então isso certamente gera um quadro ansioso, e a ansiedade, por conseguinte, certamente, se ela se instala e se cronifica, ela vai gerar um quadro depressivo. Enfrentar uma crise de saúde mental é algo que pode atingir todos os níveis profissionais, do estagiário ao presidente de uma empresa. E mesmo quem já se tornou referência naquilo que faz, não está livre das doenças emocionais. O técnico Tite surpreendeu os torcedores, principalmente os corintianos, que tinham o sonho de vê-lo de volta ao time. O ex-treinador da seleção anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. O comunicado foi feito pelo filho do treinador na internet. Tite escreveu: "Existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso irá me tornar mais forte." E continuou: "Observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim." Casos de pausa na carreira para cuidar da cabeça estão se tornando frequentes. O campeão de surf, Gabriel Medina, desistiu do Campeonato Mundial em 2022. Simone Biles, uma das maiores ginastas da história, abandonou os Jogos Olímpicos de Tóquio. O comediante Whindersson Nunes, o cantor Lucas Luco, a cantora Luísa Sonza também precisaram de um tempo para voltarem melhor.
E o exemplo deles ajuda a todos. A decisão do Tite, né, de se afastar do futebol nesse momento, certamente é uma decisão honrosa e corajosa, né? Isso fortalece, né, a percepção das pessoas de que precisam falar sobre isso, precisam abordar e eventualmente precisam buscar tratamento para isso. Depois de 45 dias de afastamento, a médica Paula voltou a fazer o que gosta. A gente vem muito criado para ser super produtivo. Dentro da família, seja produtivo no trabalho, seja produtivo para a sociedade. Enquanto a gente não se liberta disso, e não é ligar um dane-se para tudo, mas é saber dizer isso é meu, isso não é meu, as doenças mentais vão continuar. A gente faz uma pausa bem rápido e daqui a pouco a gente volta. A frente fria que está chegando à região já fez algumas temperaturas caírem. Ontem nós mostramos aqui um vídeo do meteorologista do CEMADEM, Giovanni Dolife, falando sobre esse alerta. Agora vamos saber como ficam então essas temperaturas amanhã, no Vale, na Serra e no Litoral Norte. Em São José dos Campos, o dia ficará nublado com possibilidade de chover. A máxima não passa dos 22 graus. Em Taubaté, 22 de máxima também. No litoral norte, pode chover em Ubatuba e os termômetros não passam dos 23 graus. E na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, o tempo ficará fechado e chuvoso. A máxima fica em 20 graus amanhã. E agora é hora do nosso Momento Agro. E toda vez que o frio chega, a gente pensa logo em receitas quentinhas, receitas gostosas como caldos e sopas. E tem um ingrediente que é muito consumido nessa época, o pinhão. Em Santo Antônio do Pinhal, nesta época também, a semente é o carro-chefe de muitas receitas que atraem centenas de turistas. Que maravilha! Encontramos o pinhão. Opa! Isso aqui é o nosso alimento nutritivo. Que maravilha! Nossa, pinhão é bênção de Deus. Essa é a rotina do Benedito durante a época mais fria do ano. Fazer a colheita do pinhão leva tempo e requer um bom preparo físico. Ele fica nessa posição por horas, até que o último pinhão seja colhido. O ideal do pinhão é quando ele está caindo do próprio pé. Aí sim, aí ele está todo eles amadurinho, como está esse aqui na minha mão agora. Estão prontíssimo para, assim, saborear. Então, a colheita do pinhão é justamente conforme eu já citei. De 2 a 2 meses e meio é o período que ele cai das árvores. Então, não existe outro período entre ser abril, finzinho de abril, comecinho de junho. Em Santo Antônio do Pinhal tem araucárias por todos os lugares. Elas são árvores comuns em cidades com temperaturas mais baixas e se destacam pelo tamanho e beleza. Mas a colheita dos pinhões não é feita em qualquer árvore desse tipo. Para que a pinha seja formada, é preciso ter uma araucária macho e uma fêmea lado a lado. Nós temos a araucária que nós dizemos aos pés fêmeas. Essas são as produtivas. E, logicamente, se existe o feminino, tem que ter o masculino próximo. Senão, não existe a produção. E é uma produção, assim, na colheita é rápido, mas para produzir ele leva 20 anos para produzir a primeira vez após o plantio. Uma árvore totalmente melindrosa. Se ela foi cortada, ela não tem brota. Não é como o eucalipto. O eucalipto você corta aí nasce 10, 12. O pinhão não. Cortou, acabou. Então, por isso é uma árvore de muita preservação aqui ambiental. A época de colheita do pinhão varia de março até julho, depende muito da natureza. Mas quando eles estão assim no chão, quer dizer que já estão prontos para o consumo. E por aqui essa semente é uma iguaria. Ganhou até um festival. Essas comidas são todas feitas com pinhão. Tem sorvete, hambúrguer, pastel. Aí agora a gente está aqui no Festival da Truta e Pinhão, né? Um festival que está na sua 7ª edição.
e justamente fazendo com essas iguarias todos os deliciosos pratos que oferecemos aqui no festival, com mais de 15 expositores, tem até cerveja de pinhão, e também os poucos mais de 20 restaurantes que estão espalhados pela cidade, que também tem os pratos sugestões com a truta e o pinhão. Além de ser um alimento delicioso e super nutritivo, o pinhão também ajuda na economia. Ele é o sustento do coletor e uma atração para os turistas. O pinhão, né, não só de Santo Antônio do Pinhal, como toda a região da Mantiqueira Paulista, ele faz aqui a diferença porque assim, o clima é o que faz toda a diferença para o pinhão também, né, prosperar aqui na região e também em Santo Antônio do Pinhal. E isso impacta muito, sim, na economia de muitos catadores aqui da cidade. O senhor tem orgulho de ser da cidade do Pinhal? Olha, eu sou sincero, sem demagogia, eu me sinto orgulhoso sim, porque a gente vê uma coisa que é da terra. E se a gente não olhar o que é da nossa terra, outros talvez não queiram olhar, mas a gente observou e viu que precisa ser preservado e cada vez mais. TH Mais Notícias fica por aqui. Na sequência tem o SBT Brasil. Você confere mais informações no nosso site e também no nosso Instagram. Nós voltamos amanhã, às 7h20 da noite. Até lá. Boa noite.